A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez. Irmão, muitas das vezes eu deixo para a despertação dos irmãos que muitas das vezes nós queremos fazer, eu digo eu, você, outros, nós temos que ter cuidado do que vamos falar, do que vamos fazer. Quer fazer a obra de Deus, muitos obreiros aí estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, mas não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos, irmão. A própria palavra de Deus fala e manda. A palavra de Deus ela é clara. Ela fala, sacode o pó, levanta-te, assenta-se, ó Jerusalém, soltai das cadeias dos teus pescoços. Irmão, muitos hoje em dia ainda estão carregando o pó do pecado no seu corpo. Todo sujo não bateu o pó para se limpar. Muitos estão carregando a cadeia no seu pescoço, como a palavra de Deus falou aqui. Qual é essa cadeia? É o pecado, irmão. Porque muitos querem ir para Jesus, mas não querem abandonar o seu pecado. Muitos querem ir a Jesus carregando a cruz do pecado, mas não quer carregar a cruz de Jesus. Por que ele não quer carregar a cruz de Jesus? Porque ele está carregando a cruz do pecado ainda. E Jesus manda se soltar do pecado, irmão. Muitos obreiros estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira porque gosta, acha bonito. Não, irmão. Tem que ter chamada, tem que ter santidade, tem que estar limpo, tem que estar preparado pelo Espírito. Não é de qualquer maneira, não é na imundiça. A palavra de Deus ela fala claramente. Solta-te do pó, levanta-te e assenta-se, ó Jerusalém. Solta das cadeias do teu pescoço. Muitas vezes o irmão carrega aquele jugo pesado no pescoço. Carrega aquele peso, irmão. Mas não quer abandonar o peso. Ele costumou com aquela muamba. Ele costumou com aquilo, ele não quer deixar. Irmão, nós temos que carregar um fardo leve, suave, que é o de Jesus, e não é pesado. Nós temos que aprender com Jesus, que ele fala claramente, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão, nós temos que aprender com Cristo. Muitos não limpou o pó, carrega aquela poeira ainda do pecado no seu corpo. A própria palavra de Deus fala, soltai do pó, levanta-te. Ó Jerusalém, solta da cadeia que está no teu pescoço. Irmão, nós temos que largar o pecado, abandonar o pecado. Eu conheço muitos irmãos que fumam escondido. Eu estou falando para esses irmãos que faz isso. E vai para a igreja. Ô irmão, o nosso Senhor, Ele conhece todas as coisas. Contempla até debaixo da terra, até debaixo d'água. Ele revela o que está oculto. O que anda em treva, Ele sabe. Irmão, quantos hoje em dia que bebe escondido e ninguém vê ele beber, bebe na sua casa, mas não quer se libertar, irmão. Deus manda sacudir o pó do teu corpo, irmão, essa poeira maligna, esse pecado que está entranhado na tua roupa. Irmão, tu é o templo do Espírito Santo, está se passando. Mas para você ser o templo do Espírito Santo, você tem que se purificar disso. Irmão, quantos que eu vi foi batizado, que os pastores batizou de qualquer maneira. Olha, irmão, não é o batismo que liberta a pessoa. A pessoa, para descer nas águas batimais, ele tem que ter 3 meses de ensinamento para preparação para descer as águas batimais. Quando chega aqueles 3 meses, você chama aquela pessoa. Você está liberto disso, sem falar que está, você leva as águas batimais, se não tiver, mais 3 meses. Tem muitas igrejas aí, irmão, que não está fazendo a vontade de Deus. Isso é doutrina de demônios. Ainda além de batizar, irmão, em tanque, em piscina, que não é bíblico, que não vai cumprir, só cumpre o que está escrito, é no rio. Em lugar nenhum dentro da Bíblia houve batismo em tanque, em piscina, e havia o tanque de Siloé, o tanque de Betel, mas Jesus nunca fez isso, porque isso é antibíblico. Eu não sei o que tem na cabeça dessas congregações, que passa na cabeça dos dirigentes, e esses irmãos que aceitam
Irmão, vocês têm que aceitar o que está dentro da Bíblia, o que está escrito, o que não está, está fora. Não vai se cumprir, porque não está escrito, só vai cumprir o que está escrito, irmão. Acorda. Tem muitas igrejas aí que pegam as pessoas cheias de pecado, bêbado, que eu já vi falar, bêbado, né? Chega na igreja, assiste o culto de bate-mais, desce as águas, irmão. Aonde que Jesus fez isso? Aonde que os discípulos fez isso? De pegar a pessoa de qualquer maneira e jogar na água. Irmão, você tá batizando ali o demônio no corpo daquela pessoa que depois dá trabalho para se libertar. Eu falo porque eu já passei por isso, irmão. Eu passei não, eu vi passar, porque eu não cometo esse erro não, eu sou falho. Muitas das vezes essa palavra é errada, a pessoa fala assim, mas nós somos falhos. Não, nós somos falhos não, mostra dentro da Bíblia que nós somos falhos. Todos os pastores que falam isso, eu repreendo ele em nome de Jesus. Nós não somos falhos. Mas está escrito, não, está escrito que nós era falho quando não conhecia Jesus. Depois que para isso Jesus veio, porque nós era falho. Mas depois que nós conhecemos a palavra dele, provamos o dom de Deus, nós não somos mais falhos. Ele não pega nós por inocente. Nós não temos mais pecado. Ele ainda fala claramente, se eu não viesse, vós teria pecado. Agora eu vim, vós não tem desculpa do vosso pecado. Então você não pode dizer que é falho. Você está falando falho, quando você fala que você é falho, ô pastor, que tu fala que a tua igreja é falha, porque ela não está convertida ainda. Porque não é liberto, não é a nova criatura, porque nós não somos falhos, nós fomos falhos, agora nós não somos mais. É isso que os doutorados têm que saber disso. E continua dizendo que é falho, por isso que continua pecando. Nós fomos falhos, nós não somos falhos. Nós era falho quando não conhecemos Jesus, mas quando ele trouxe nós, que nós se consertamos com ele, nós já não somos falhos mais. Porque nós não somos velha criatura mais, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então nós não somos falhos, porque Cristo não falha, o Espírito Santo de Deus não falha. Se ele habita em nós, nós não somos falhos. Só quem é falho é quem não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, prega direito, por favor. Prega direito. Ensina as igrejas que nós não somos falhos. Aquele que está com Jesus não é falho, só aquele que está no mundo. Falho é quando você é a velha criatura. Depois que você conhece Jesus, você já não é mais falho. Porque Jesus nos justifica a nossa falha. Ele mostrou o nosso erro. Nós somos nova criatura. Se continuar falho, porque é velha criatura ainda. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela fala claramente: soltai do pó, levanta-te, Jerusalém, solta a cadeia do teu pescoço. Muitos estão presos. Muitos estão fazendo errado, irmão. Estão fazendo saindo da Bíblia e fazendo fora da palavra de Deus. Irmão, eu quero falar para vocês, irmão. Você que é dirigente de igreja, porque dono é Deus, não faça isso, irmão. Isso não vai cumprir. Um batismo fora do rio não vai se cumprir, não está escrito. Dentro da Bíblia não fala que em lugar nenhum no passado Jesus fez batismo e havia tanque. E havia piscina. Irmão, isso é doutrina de demônio, isso é antibíblico. Você não está ajudando a palavra de Deus se cumprir, você está ajudando ela a descumprir, você está desonrando a Deus. Porque que sai fora da palavra está desonrando a Deus. Você está do lado de Satanás, que é Satanás que botou isso. Ô irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Faça direito. Faz o que está escrito, aí você vai ajudar a palavra de Deus a cumprir. Se você fazer o que não está na Bíblia, você não está ajudando a palavra a cumprir. Você está escandalizando a palavra, você é escandalizador. Muda esse batismo, irmão, para cumprir, porque senão naquele dia tu vai ficar fora do reino. Você que foi batizado em piscina e tanque vai ficar fora do reino, porque não vai cumprir. Porque não está escrito na Bíblia, você foi lavado de qualquer maneira, você não desceu as águas batimais. As águas vivas, você foi lavado nas águas mortas, irmão. Água cortada, água fora do nascente. Esses pastores não sabem o que faz. Ele estudou tanto e só continua fazendo erro. Irmão, desperta. Desperta, irmão. Não deixa o diabo te lambuzar, não, irmão. Isso são doutrinas de demônios. Está fora da Bíblia, não vai cumprir a doutrina de demônio. Eu não posso falar que é a doutrina de demônio o que está escrito na Bíblia. Aí eu estou blasfemando das coisas de Deus. Mas o que está fora eu posso falar à vontade, porque Deus manda despertar os irmãos.
Essas igrejas fazem de uma de espiritual, que prega o amor de Deus, irmão. Está escrito lá na Bíblia Pentecostal. No final são eficácias de Satanás. Irmão, cuida bem da sua salvação. Cuida bem da sua alma, porque ela não pertence a você, ela pertence a Deus. Você, naquele dia, você vai ter que prestar conta a Deus. Tudo o que fez de errado, tá, irmão? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em coração. Olha, irmão, não canso de falar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, amém?